Olá, meus amadinhos, bom dia, né? Boa tarde. Vamos começar então mais um vídeo de hoje, dando continuidade, né, ao capítulo 5. E hoje nós vamos falar das relações harmônicas interespecíficas, tá? Essas relações interespecíficas, então, a gente já aprendeu, né, no vídeo passado, que elas vão estar acontecendo entre espécies diferentes. E quando elas são harmônicas ou positivas, o que isso significa, né? Que elas vão estar causando aí benefício para ambas as espécies ou para uma das espécies, sendo que a outra espécie ela pode continuar neutra, ela não vai ser nem beneficiada, né? Nem prejudicada, tá ok? A primeira relação ecológica harmônica, pessoal, interespecífica aí que a gente vai estar estudando é o mutualismo, tá? Mutualismo obrigatório. Por que é obrigatório, né? Porque ele tem que acontecer para as espécies sobreviverem. Então, são indivíduos de espécies diferentes, tá? Que elas vão possuir uma relação de dependência entre si, tá? E muitas vezes, nem todas as vezes, né? Mas na grande maioria das vezes elas vão estar anatomicamente unidos, né? O corpo deles vão estar juntinhos ali. Exemplos que a gente tem, os líquens, né? Que a gente depois vai estar estudando nas próximas aulas, quando a gente falar de sucessão ecológica, que é considerado aí uma comunidade pioneira, né? Então, o que é esses líquens? Esses líquens é nada mais do que uma associação entre fungos e algas, tá? E é uma associação, pessoal, obrigatória, tá? Então, o que tem de benefício ali, né, nesses líquens? A alga fornece matéria, né, nutriente, comida para os fungos, porque a alga ela é autótrofa, então ela produz o seu próprio alimento. O fungo não. O fungo ele é heterótrofo. Então, ele vai se utilizar ali da matéria orgânica das algas, tá? Para fazer a sua alimentação. Então, ele vai se alimentar ali de produtos vindos da alga, tá? E os fungos, eles fornecem, né, para essas algas o quê? Através ali dos resíduos dele, eles vão estar fornecendo o quê? Nutrientes minerais para essas algas também fabricarem o quê? Os seus alimentos, tá? Então, é benefício para ambos. A alga fornece matéria orgânica, né, para o fungo se alimentar, e o fungo vai fornecer nutrientes inorgânicos ali para a alga fazer fotossíntese. Isso é benéfico para eles, pessoal. Esses líquens, geralmente, eles vão viver em ambientes totalmente inóspitos, né, totalmente assim, que não são fáceis, né, porque eles são comunidades colonizadoras, né? Então, em cima de rochas, em pedaços de, sei lá, de locais que não estão muito propícios aí para eles viverem separadamente. Então, eles se associam para sobreviver de forma melhor. E tem como separar eles? Não, tá? Esses líquens, né? Esses fungos e algas aí que compõem esses líquens, se você separar, eles não conseguem sobreviver. Então, eles têm uma dependência um do outro para poder sobreviver. Outro exemplo que a gente tem aí, tá, pessoal, são de protozoários que vivem dentro dos cupins. E esses protozoários, eles digerem a celulose, né? Que esses cupins ali consomem. Então, ela também é obrigatória. Sem esses protozoários ali, né? Elas não vão conseguir, os cupins não vão conseguir sobreviver. Então, totalmente dependente. Tá? Um outro exemplo que a gente tem são as micorrizas, né? Que são associações de fungos com raízes, tá? E auxilia ali, né? Dependendo daquela situação, auxilia na absorção de nutrientes e de água ali por aqueles vegetais, tá? Então, o que a gente tem que lembrar desses mutualismos? São espécies diferentes que têm uma relação de dependência, eles não conseguem viver um sem o outro. Total dependência, tá bom, pessoal? Eu trouxe para vocês, pessoal, só porque, assim, eu tenho aquela ideia de que a gente tem que ver, né? Eu sou meio São Tomé, assim, então, para a gente ver e fixar. Então, isso aí é na imagem um exemplo de uma micorriza. O que é essa micorriza? Então, são alguns fungos que se associam a raízes de vegetais, tá? Esses fungos, eles podem crescer tanto por fora, na superfície da raiz,
quanto por dentro dessas raízes. E qual que é a função, né? Esse fungo, ele facilita a absorção dos sais minerais e então ela vai melhorar a absorção dessas raízes, tá? E ajuda também na decomposição de substâncias orgânicas. E aí, o que o fungo recebe em troca disso? Comida, nutrientes orgânicos, né? Compostos orgânicos. Então, isso é muito comum, né? Entre angiospermas e fungos ter essa associação aí de fungos com raízes de angiospermas, tá, pessoal? Vamos para uma segunda, né? Uma segunda relação aí que a gente tem a protocooperação. Eu coloquei para vocês, no livro de vocês não tem, mas eu coloquei porque ele é considerado um tipo de mutualismo facultativo, tá? Por quê? Porque ele vai beneficiar as duas espécies. Só que não é obrigatório. Se você separar essas espécies, né, esses indivíduos aí dessas espécies, eles vão conseguir sobreviver de boex, tranquilex, tá? Sem problema. Então, não é uma dependência obrigatória. Então, o conceito, né, dessa protocooperação, indivíduos de espécies diferentes que têm benefícios, tá? Porém, não tem dependência. Aí a gente encontra, né, pássaros que se alimentam, né, de carrapatos, de mamíferos, né, o pássaro anu com os bovinos, garças, né, que também consomem aí parasitas, o peixe palhaço e a anêmora, o jacaré e o pássaro palito. Então, todos esses exemplos aí são de protocooperação. E aí, pessoal, essa imagem é a clássica, né? É o caranguejo paguro com a anêmona, né? Então, essa espécie de caranguejo, ela não possui uma carapaça que seja aí muito resistente, que proteja, né, ali o seu abdômen. E aí, o que ela faz, né? Ela vai estar carregando ali aquelas anêmonas, né? E aí, o que ele faz? Ele carrega essa anêmona. Então, a anêmona ela vai estar tendo o quê? Se alimentando dessa rápida locomoção e também consome o quê? Restos alimentares deixados por ele. E aí, o que acontece? Tá? O caranguejo se beneficia porque ele se protege dos predadores. É muito comum a gente ver, né, o paguro com a anêmona do mar, mas eles conseguem viver separados, tá? Outro exemplo de protocooperação, pássaro palito e o crocodilo, né? Falei errado, claro, jacaré, desculpa, crocodilo, né? Então, esse pássaro, ele penetra na boca do crocodilo, cata ali os restos de alimento que tem ali, inclusive vermes, né, que tem ali na boca do réptil. É uma vantagem mútua, tá? Porque o pássaro consome o alimento e o crocodilo fica livre ali de resquícios alimentares, né? De larvas, vermes, enfim, que tinha ali de ruim ali, aqueles restos alimentares. Um outro exemplo, pessoal, que a gente tem de relações ecológicas harmônicas interespecíficas é o que a gente chama de forésia, né? O que é esse forésia? Forésia nada mais é do que quando uma espécie pega carona com a outra, né? Então, é o famoso caroneiro aí do meio ambiente. Então, uma das espécies obtém como único benefício o transporte que a outra espécie vai proporcionar. E essa espécie que está transportando ele não é nem prejudicada, nem beneficiada, ela é neutra na relação. Aí tem o carrapicho, né? Tem o picão, que são sementes ou outros frutos, né? Que eles podem ser carregados em pelos de animais, né? Então, às vezes, eles se enroscam ali nos pelos de animais e são levados, né? Então, é um exemplo de forésia, né? Então, carrapicho em pelo de um animal é um exemplo de forésia. Vetores, né, pessoal? Por exemplo, o mosquito, né, que transmite a dengue, moscas que levam, insetos que levam ácaros, né, moscas, formigas que transportam, né, sei lá, bactéria, alguma coisa assim. Então, se tiver o transporte, né, de um ser vivo, de uma espécie pelo outro, sendo que esse outro não é prejudicado, né, é como se fosse um vetor, né, é um tipo de forésia.
está relacionado com o transporte de uma espécie pela outra. Inquilinismo, pessoal. No inquilinismo, a gente vai estar falando o quê? De um indivíduo que ele vai viver sobre ou dentro do hospedeiro. E qual que é a vantagem que ele vai receber? Proteção. Ele vai se proteger, ele vai se alojar ali e vai se proteger. E o que é o hospedeiro, né? Ele não vai ser nem beneficiado, nem prejudicado. Tá? Ele vai viver neutro ali na história, tá ok? Então, a gente tem aí, eu trouxe como exemplo você um mamífero que está vivendo ali dentro de uma toca, né? De um cupinzeiro, parece. E ele tem também um peixe, né? Que é o peixe palito e a holotúria, tá? Então, esse peixe ele vive dentro dessa holotúria aí. Comensalismo, pessoal. Comensalismo, ele é aquele tipo de associação em que um único indivíduo se beneficia em termos de alimento, porém não causa dano ao outro, não prejudica o outro. Aí tem o exemplo da rêmora e do tubarão, tá? Então, o que o tubarão faz? Né? Ele se alimenta e aquelas sobras, o que vai caindo ali que ele não quer mais, a rêmora, que é esse peixinho menor, né? Ele se alimenta dele. Então, a rêmora ela vai se alimentar desses restos, né? Que o tubarão não quis mais, que ele comeu e ficou perdido ali, tá? Então, ele não está prejudicando o tubarão, porque ele só está comendo o que? Os restos alimentares desse tubarão. A hiena e o leão, né? Porque o leão ele come e aí o que sobra, a hiena o que? Ela se alimenta dos restos dela, né? Então, um tipo de comensalismo, tá ok? Então, comensalismo vai ser isso, né? É aquela associação na qual um único indivíduo se beneficia em termos de alimentos e não causa prejuízo ao outro. Aqui, pessoal, a gente tem, né, um tipo de comensalismo, um tipo de relação inquilinista também, tá? Então, as orquídeas e as bromélias, pessoal, elas podem serem consideradas um tipo de inquilinismo, tá? Então, se vocês encontrarem lá nos vestibulares, orquídea e bromélia é um tipo de inquilinismo? Só que elas vão receber um nome especial chamado de epifitismo. O que é epifitismo? Então, epifitismo é um tipo de inquilinismo que vai estar acontecendo por essas espécies vegetais chamadas de epífitas, tá? Que é muito comum nas florestas tropicais. Então, o que acontece, né? Então, essas plantas epífitas, no caso as bromélias e as orquídeas, elas vão se apoiar em cima de uma outra espécie vegetal para poder conseguir acesso à luz e realizar fotossíntese, tá? Elas não são parasitas, pessoal, elas não fazem holoparasitismo nem hemiparasitismo, elas não são parasitas. Essas orquídeas, né, elas têm raízes chamadas raízes velantes, que depois, quando a gente for estudar botânica, a gente vai estudar sobre elas. E essas raízes, elas conseguem, né, absorver nutrientes, água ali, né, que cai ali em cima do tronco das árvores onde elas estão hospedadas. Então, elas não vão roubar nada, tá? Até a própria umidade ali, elas conseguem estar pegando. E a planta que serve como apoio, pessoal, ela não vai ser nem prejudicada, nem beneficiada. Para ela, tanto faz, tá? Ela não vai estar sendo prejudicada em nada. Então, o epifitismo é um tipo de inquilinismo, tá? E a gente encerra, então, por aqui, pessoal, esse vídeo. Então, qual que é o intuito de vocês com essa aula de hoje, né? Conhecerem, saberem um pouquinho sobre essas relações ecológicas, né? A importância delas, tá? Para o meio ambiente, para o equilíbrio dos ecossistemas. Então, essas relações interespecíficas, pessoal, elas são muito importantes, tá? Porque quando eu tenho essas interações acontecendo ali, eu vou estar tendo um equilíbrio do ecossistema, tá bom? E meios, mecanismos de sobrevivência. Ok, pessoal? Então, só relembrando, relações harmônicas ou positivas, elas beneficiam uma das espécies ou ambas as espécies. Quando a gente fala de mutualismo, as duas espécies são beneficiadas. Quando eu falo de protocooperação, as duas espécies são beneficiadas.
Ou nós temos relações harmônicas interespecíficas que só uma das espécies é beneficiada e a outra fica neutra, ela tem uma relação de neutralismo. Por exemplo, o inquilismo, o epifitismo, o comensalismo, né, a forésia, tá? Então, são todas relações onde um vai estar sendo beneficiado e o outro fica neutro ali na história, tá ok? Então, a gente vai ficando por aqui, encerrando por aqui. Qualquer dúvida, me chamem no privado, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.